Pessoal, 2 minutinhos aí para vocês tentarem fazer aí o exercício, para depois a gente corrigir. Dá um tempinho aí para vocês pensarem no assunto. E aí, qual o veredito? Fazendo? Primeiro ainda? Ou já tem um resultado aí para nós? Beleza.
Isso aí, Anjo. Isso aí. Menos 0,3 sendo de 6.000T. Bom, para você chegar nessa resposta aí, acho que você fez o quê, né? C, 5 microfarads, ou seja, 5 vezes 10 a menos 6, né? E a gente sabe que ele está pedindo aqui, né, a corrente elétrica. Então, o I de T a gente sabe que é C dV dt. Como a nossa tensão é 10 cosseno de 6.000T, a derivada da tensão vai ser 10 vezes menos o seno, né, de 6.000T vezes 6.000, né? Isso daí, isso daí a gente multiplica pela nossa capacitância de 5 microfarads. Ou seja, nossa corrente I de T vai ser 5 vezes 10 a menos 6 vezes 6 vezes 10 a mais. Aqui tem 3, com esse daqui 4. Isso aqui é negativo, né? Então, nosso I de T é igual a menos isso daqui, seno de 6.000T. Aí isso daqui vai dar 30, como ainda vai sobrar um 10 a menos 2 aqui, I de T é igual a zero, negativo, né? Menos 0,3, seno de 6.000T. Ah, faltou a unidade aqui, né? Ampere. Já no segundo, ele nos deu a corrente e aí aqui nessa nossa expressão aqui faltou também a gente ter um V no instante t igual a zero, né? Porque se a tensão for diferente no instante inicial, a gente tem que levar isso em consideração também. Só que no caso ali, ele falou que a tensão inicial no capacitor é igual a zero. Então a gente vai precisar integrar aquela expressão para a corrente, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser a integral de I de T, dt. Como ali eu tenho 6 exponencial de menos 3.000T, quando eu integrar aquilo ali, na verdade eu vou colocar tudo junto logo, e já vai dar a expressão para V de T aqui. V de T vai ser 1 sobre C, né? Ou seja, 2 microfarads, 2 vezes 10 a menos 6, vezes 6, vezes a integral, né? De 6 exponencial de menos 3.000T dt. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2. Aqui o 10 a menos 6, eu subi ele com o sinal trocado, né? Vezes o 6, que eu vou puxar para fora da integral. E que eu derivo que dá exponencial de menos 3.000T é a própria exponencial, negativo aqui, né? Menos exponencial de 3, de menos 3.000T vezes a derivada do expoente ali, que é 3.000, né? Eu já joguei o sinal negativo ali, né? Ah, não. Só que aqui esse cara é no denominador, né? É dividido por isso. Porque quando eu derivar, vai cair o 3.000 ali. Certo?
Então, isso daqui vai ser esse 3 com esse 2. Ah, isso aqui de 0 a t, né? De 0 a t. Esse 3.000 aqui com esse 2 vai virar 6.000. Aí eu já vou cancelar o 6 com 6. Vai sobrar 1.000 embaixo. Vou cancelar com esse 10 a sexta. Vai sobrar 10 a terceira em cima. Então, vai me sobrar em cima menos exponencial de menos 3.000 t kilovolt, né? Isso aí de 0 a t. Só que aqui, ó, teria dado K se essa minha corrente não fosse em miliamperes. Tá vendo? A gente não levou o miliampere em consideração aqui, ó, né? Como a gente não levou ele aqui, ainda tem 1 vezes 10 a menos 3 que a gente precisa usar no nosso cálculo, né? Então, na verdade, esse K vai acabar sumindo. Então, vou até colocar ele aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, porque senão depois a gente... Tem a gravação, né? Mas vai saber, né? Depois a gente esquece. Tô batendo cabeça de onde que veio esse cara. Então, aqui é miliampere e aí de dt. Aí aqui ainda tem o mili, que aqui nesse caso eu já vou jogar o vezes 10 a menos 3 aqui. Então, isso daqui vai me dar v de t igual a menos exponencial de menos 3.000 t, que gera até o meu t aqui, volts. Na verdade, eu não preciso desse 0 a t não, porque eu já tenho aquele v0, né? Que no caso dele falou que é igual a zero. Então, o meu vt vai ser aqui. Meu v vai ser... Minha tensão vai ser isso aqui, em volts. Aí basta eu jogar o tempo aqui que eu vou saber qual é o valor da minha corrente naquele instante de tempo fluindo através do meu capacitor. Certo? Aí aqui no de baixo ele fala, né, a corrente que passa no capacitor de 100 microfarads é isso daqui. Calcular a tensão elétrica ao qual ele está submetido no tempo t igual a 1 milissegundo e no tempo t igual a 5 milissegundos. Beleza? Então a gente vai achar a expressão e depois já vamos substituir os dois valores de t que ele nos deu ali. Supondo que o meu V0 é igual a zero. Então, vou usar o mesmo procedimento da questão acima, né? Então, o meu V de t vai ser o 100 vezes 10 a menos 6, vezes a integral de 5 seno de 120 π t, vezes 10 a menos 3 por conta do miliampere dt. Então, isso vai me dar, vou puxar esse 5 vezes 10 a menos 3 já para fora, vou multiplicar esses caras aí, eu vou ter 500 vezes... Opa. Errei aqui, né, pessoal? Vocês nem me mostram, né? Ó. É 1 sobre a capacitância. Então, esse cara está no denominador, né? Então, é 1 sobre isso daqui, ok? Então, aqui fica 5 vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 6 vai subir como 10 a mais 6, né? Isso sobre... Ah, tá. O 100 aqui embaixo, ele é 10 elevado a 2 positivo, né? Quando eu repetir a base e somar os expoentes, vai dar 10 a menos 4 embaixo. Então, eu já vou subir ele aqui como 10 elevado a mais 4. Beleza?
Ah, um outro erro aqui, ó, que vocês também não pegaram, ó. Não é 5 seno, é 50 seno de 120. É só para ver se o senhor está esperto, professor. Ah, na verdade eu tô vendo se vocês estão espertos, pô, mas ninguém tá me avisando, aí eu tô tendo que consertar, pô. Sacanagem. Brincadeira, bicho. Então aqui. Bom, aí se é 50, vai sobrar um 5 aqui. Ah, não. Deixa, vamos botar um 50 aqui. 50. Aí essa integral vai dar integral do seno menos cosseno de 120πt dividido por 120π. Né? Porque aí quando eu derivar cosseno dá menos seno, com esse menos fica seno, deriva o argumento, vai cancelar, isso daí. Aí agora a gente tem que fazer essa matemática da coisa aí. Aqui vai sobrar 10, 500 dividido por 120π. 500 sobre 120π, que é negativo, cosseno de 120πt. Então essa daí vai ser a nossa expressão para tensão em relação à corrente e à capacitância do meu capacitor ali. O que ele quer é saber qual é o valor do V quando T é igual a 1 milissegundos. Ok? Para a gente fazer isso daí, é só a gente substituir o T ali por esse valor. Então, eu vou fazer na calculadora aqui, ó, 500 dividido por 120π dá 1,326. Então, eu vou ter menos 1,326 multiplicado pelo cosseno de 120π vezes o tempo, que é 1 vezes 10 a menos 3. E aí, essa minha tensão vai dar cosseno de 120 vezes π vezes 1 exponencial de menos 3. Olha lá. Bom, isso daqui deu 1. Então vai dar menos 1,326 volts. Agora, T, quando T é igual a 5 milissegundos. Eu vou repetir o mesmo procedimento. Cosseno de 120π vezes 5 vezes 1, 10 a menos 3. Então é só mudar o 5 aqui na minha calculadora no lugar do 1. Vai dar os mesmos menos 1,326 volts. Por quê? Porque na verdade o que a gente está fazendo é pegando múltiplos do cosseno de 120π, né? Então, o cosseno do 120π aí dá o cosseno dividido ali, o cosseno desse 120π, não dá 1,326 não. Aí a gente pegou na verdade é o exponencial de menos 3 aqui, né? Tem que estar na jogada também. Então a gente só está pegando e mudando aqui, ó, o múltiplo de 0,12π, né? Então o cosseno desse cara aqui dá 1. E aí, como a gente está pegando o múltiplo desse cara, os dois caras vão dar a mesma coisa aqui. Já que é uma função seno, né? Existirão vários pontos, né? Onde essa tensão é
que igual, né? Ok? Então, por isso que faz sentido a nossa resposta. Beleza? Alguma pergunta aí, pessoal, nesse exercício? Esses, por enquanto, são bem tranquilos ainda, né? A Por enquanto tá tendência, tudo certo, professor. Tudo tranquilo. por enquanto, tá tudo certo, não, a tendência é piorar. Valeu, agora eu tô bem mais animado. Te tranquilizei, né? Bem tranquilo. Vocês sabem que a ideia é essa, né? A ideia é essa. Sempre. A gente pode dificultar, a gente facilita, por quê? Brincadeira, hein, pessoal? Mas é porque assim, a gente começa de baixo e vai evoluindo. Agora, ó, a gente já tem um circuito com resistores, capacitores, né? Mas esses dois aqui ainda são bem tranquilos da gente fazer. Por quê? Porque nesses circuitos, as nossas fontes, tanto de corrente quanto de tensão, são constantes, né? Então, se as nossas fontes de tensão e corrente ali são constantes, no caso dessa letra A, né? Eu falei com vocês lá atrás. Quando a gente tem só uma fonte de corrente constante ou só uma fonte de tensão constante, o que isso quer dizer, né? Se eu tenho uma fonte de corrente, só uma fonte de corrente constante, todas as tensões no meu circuito serão constantes. Se eu tenho só uma fonte de tensão constante, todas as correntes no meu circuito serão constantes. Então, tá fácil da gente trabalhar esses caras. Aqui é. Daqui para frente, só para trás. Caraca, essa daí eu nunca tinha ouvido não, mas não, daqui para frente é só para frente mesmo, nada de para trás. Eu falei ali atrás como que um capacitor vai se comportar se eu tiver com apenas tensões constantes nesse capacitor, ou melhor, corrente constante. Como é que o capacitor se comporta? Vocês lembram? Como é que a gente acabou de ver aqui no circuito, ó, na resolução do exercício? Olha lá. Se eu tenho tensão constante no meu capacitor, o que a gente tem fluindo sobre ele de corrente? Pela nossa expressão matemática ali, nada, né? Então, se eu só tenho uma fonte de corrente constante, todas as tensões nesse meu circuito aqui serão constantes, ok? Então, nesse caso, se eu tenho uma tensão constante no meu capacitor, o que acontece com a corrente que flui sobre ele? Através dele, né? A corrente vai ser zero, tá? Se a corrente que flui sobre ele, através dele, é zero, esse cara se comporta como um circuito aberto. Então eu vou vir aqui, ó, vou tirar um print screen aqui, vou trazer aqui para o nosso quadro branco. Olha só, se esse cara na tensão constante vai se transformar e esse cara aqui também em um circuito aberto, olha só, eu posso redesenhar esse circuito da seguinte forma. 6 miliamperes, aqui eu tenho 3 quiloohms, aqui eu vou ter os 2 quiloohms ali da resistência, meu resistor de 5K,
Um resistor de 4K. Olha lá. Eu posso redesenhar esse circuito dessa forma. Por quê? Porque os meus capacitores com fonte de corrente constante, que vai no final gerar sinais de tensão constante, eu posso considerar eles como circuitos abertos, ou seja, eles não existem no meu circuito. Então eu redesenhei meu circuito dessa forma. Aqui eu tinha um capacitor, agora eu tenho um circuito aberto. Aqui eu tinha um capacitor, agora eu tenho um circuito aberto. Ok? Então, ó, se o circuito é aberto, não flui corrente por ele. O que o exercício está pedindo para a gente, né? A energia armazenada. Para eu saber a energia, a expressão para energia é o quê? É 1 sobre 2 CV ao quadrado. Então eu preciso, para saber a energia armazenada, eu preciso saber qual é a tensão aplicada nesse meu capacitor, né? E o valor da capacitância, correto? Então, o que eu preciso saber para resolver esse exercício? Eu preciso encontrar essa queda de tensão, que eu vou chamar aqui, ó, vamos falar que esse aqui é o meu capacitor 1, né? Então, essa daqui vai ser a minha VC1, ou seja, a minha queda de tensão no capacitor 1. E essa daqui, ó, eu vou chamar de VC2, que é o meu capacitor 2. Ok? Mas eu pergunto a vocês, se aqui o meu circuito está aberto, vai circular corrente nesse resistor de 5 kΩ? O que vocês acham? Creio eu que não, professor. Exatamente. Não vai. Por quê? Não tem por onde ela fluir aqui, né? Se o circuito está aberto aqui embaixo em VC2, no meu capacitor 2, ela não vai fluir. Se não vai fluir, qual vai ser a tensão na resistência? V não é igual a R vezes I? Se o I é igual a zero, eu não tenho tensão sobre essa minha resistência de 5 ohms. Ok? Se eu não tenho tensão sobre essa resistência de 5 ohms, significa o quê? Que a queda de tensão entre esse ponto e esse é a mesma queda de tensão que esse ponto e esse ponto aqui de cima. Ó. Então, eu posso tirar esse resistor da jogada. E aí, para eu saber qual é a tensão VC1, basta eu calcular essa queda de tensão aqui, ó, VC1. Ok? Porque olha só, se eu estou no ponto A, tem uma resistência, tem um circuito aberto, e aqui eu estou no meu ponto B. Né? A queda de tensão entre esse ponto B e aqui eu tenho um ponto C, né? Olha só, se aqui não passa corrente, o ponto C é o mesmo ponto que o ponto A. Ok? Então, porque não vai haver queda de tensão nessa resistência. Se não tem essa queda de tensão, o que eu quero encontrar é essa queda de tensão aqui, VAB. Foi isso que eu fiz ali e eu pude retirar aquela resistência de 5 kΩ. Então, o meu circuito se resumiu a esse cara aqui. Ó. Oh, desculpa, obrigado. VC2. VC2. O C1 é esse. VC2. Só pioro aqui meu dois. VC2, pronto. Então, o que a gente precisa fazer agora é encontrar essas duas tensões. Beleza? Eu vou redesenhar aqui esse circuito
sem olhar agora, sem colocar esses VCs aí, só para ficar mais fácil da gente continuar aqui o desenvolvimento, né? 6 miliamperes, 3K, 4K, 2K. Então, ó, para eu encontrar essas quedas de tensão VC1 e VC2, o que eu preciso fazer é encontrar a corrente que vem para cá, ó, né? Porque eu tenho a corrente de 6 miliamperes que chega nesse nó aqui. Nesse nó, um pouco dela vem para cá e um pouco dela vem para cá, né? Então, eu preciso resolver e encontrar qual é o valor dessas duas correntes, que eu vou chamar aqui de IA e IB, aqui, por exemplo, né? Então, eu posso encontrar elas de várias formas. O que eu vou fazer? Ó? Eu posso juntar o resistor de 2 e o de 4 e colocá-los em série, né? Então, ficaria assim, meu circuito. Ó. Fonte de 6, um resistor de 3K aqui, e aqui um resistor de 6. Okay? E aí, agora eu posso achar o paralelo desses dois para eu ter assim, ó, a fonte de 6 e aí o meu resistor equivalente aqui, ó. O paralelo entre 6 e 3 é 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. 18 sobre 9, que é igual a 2K. Então, aqui eu tenho um resistor de 2K. Quando eu faço isso, aqui eu tenho 6 miliamperes, eu consigo encontrar essa tensão aqui, ó, sobre o meu resistor de 2K, que vai ser a mesma tensão nesse ponto aqui, ó, entre esse ponto e esse. Ok? Porque é a tensão que está aplicada nas duas resistências. Aí, se eu encontrar essa tensão, V vai ser igual a R vezes I. Ou seja, 2K vezes 6 mil. Isso aqui vai me dar 12 volts. Então, eu sei que essa tensão aqui, ó, é 12 volts. Que é essa tensão nesse ponto A maiúsculo aqui, ó. Ok? Então, para eu achar IA, o IA vai ser V do ponto A, que é 12, dividido por 3 kΩ. Então, 12 por 3K. Daqui vai dar 4 miliamperes. É o meu IA. É a corrente que flui aqui, ó. Agora, esse meu IB aqui de baixo, que é a corrente que vem para cá, ó, vai ser o quê? Vai ser os próprios 12 volts. Meu IB vai ser os 12 volts dividido pela minha resistência de 6 kΩ ali. Ou seja, meu IB vai ser igual a 2 miliamperes. Era de se esperar, né? Porque lembra da lei de Kirchhoff? Todas as correntes que chegam e saem no nó ali tem que ser igual a zero. Se eu já sei que chegava a 6 miliamperes e saía 4 miliamperes, a outra corrente só podia ser 2 miliamperes. Ok? Mas para que eu achei essas correntes? Eu achei essas correntes para eu encontrar aqui, ó, o que eu realmente preciso, que é VC1. VC1 é a queda de tensão nessa resistência aqui, ó, né? Então, qual é a corrente que passa nela? É a corrente IB, que a gente acabou de achar que é 2 miliamperes. Então, o meu VC1 vai ser a resistência de 2K vezes a minha corrente que eu achei ali embaixo, 2 miliamperes. Logo, meu VC1, opa, é 2 não. O IA é esse cara aqui. Peraí. Eu fiz as contas certas aqui.
Show. Aqui deu 12 volts. É porque eu tinha a impressão que esse VC1 era 8 volts e não 4, como vai dar aqui, ó. Ah, não, eu devo ter calculado ao contrário, eu devo ter chamado de capacitor 1 de baixo e capacitor 2 é o de cima, é isso daí mesmo. Então aqui é isso aqui mesmo, 4 volts. Essa é a minha tensão VC1. Aí a VC2, ó, é a mesma corrente que passa agora pela resistência de 4 kΩ. Então, meu VC2 vai ser 4K vezes os 2 mA, ou seja, 8 volts. Então, agora, se eu voltar aqui, ó, para esse desenho, que é o desenho original, o que a gente sabe? A gente sabe que essa queda de tensão é de 4 volts e essa queda de tensão é de 8 volts. Agora a gente consegue calcular a energia armazenada no capacitor 1, que vai ser igual a 1 sobre 2 vezes 10 a menos 3, vezes a tensão 4 ao quadrado. E a energia armazenada no capacitor 2 é 1 sobre 2, isso aqui, o capacitor 2 é de 4 milifarads, né? 4 vezes 10 a menos 3, vezes a tensão nele, que é 8 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 16 sobre 2, 8. 8, 16. Ô, pessoal, estou esquecendo de multiplicar aqui, né? Ó, é 1 sobre 2, que eu estou colocando a bagaceira aqui direto, né? Ó, é 1 sobre 2 vezes a capacitância. Capacitância, 2 vezes 10 a menos 3. Vezes a tensão ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Agora sim, vai dar 16, esse 2 cancelou com esse, 16 milijoule. Agora aqui vai ser 1 sobre 2, vezes 4, vezes 10 a menos 3, vezes 8 ao quadrado. Que cancela, cancela, sobra 2. 8 ao quadrado vai dar 64, vezes 2, 128. 128 milijoule. Ok? Então, a gente continua com precisando fazer análise dos nossos circuitos, né? Esse circuito aqui, a gente poderia resolver ele de várias formas. Eu resolvi calculando as resistências equivalentes ali. Eu poderia ter feito somatória das tensões de malha, somatória das correntes de nó ali, tanto faz. Poderia fazer qualquer um desses métodos que eu iria chegar nos mesmos resultados, porque eu estava interessado nas quedas de tensões nos capacitores, ok? Tem mais um aqui. A ideia é... Cadê? A ideia é a mesma. Ó, estou com fonte de tensão aqui, constante. Então, esses caras se transformam em circuitos abertos. E aí, esse daqui é ainda mais simples. Ó. Porque se eu for redesenhar esse circuito aqui, ele vai se transformar nisso. Ó. 10 volts. Uma resistência de 1K. Uma resistência aqui em cima de 3K.
uma resistência de 6K, certo? E aí o que eu preciso encontrar são essas tensões aqui, ó. Essa tensão e essa tensão aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui, né? C1, C2. Então aqui eu vou ter VC1 e aqui eu vou ter VC2. Agora, pessoal, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou só dar um nome para as tensões aqui para fazer uma pergunta para vocês. Ó. Vou chamar aqui de VR1, VR2 e aqui é VR3. Quem é VC1 em relação a essas tensões que eu coloquei ali dos resistores? Quem é VC2? Só me falem assim, VC2 é igual a tanto, a essa VCR ou a essas. O que vocês acham? Quem é VC1 em relação a essas quedas de tensão nas resistências? VC1 vai ser igual a VR2? Exatamente. E VC1, VC2 igual a VR3, né? VR2. E VC2 igual a? VR3, eu acho. Talvez seja É VR3 menos mais VR3, VR2. não? Peraí que eu acho que falaram duas pessoas ao mesmo tempo. Não seria menos VR3, porque são em sentidos opostos? Não sei. Opa, vamos, VC2 igual a menos VR3, você diz? É ou não? Não pode. Não. Na verdade, aqui, vamos lá, quem aqui tinha falado junto com a Bárbara? Não, fui eu. Eu ia falar que VC2 era VR3 mais VR2. Exatamente. VC2 é VR3 mais VR2. Aqui é 2, tá? Não tem não. Por quê? Já vou mostrar para vocês, ó. Para eu chegar nesse ponto aqui, ó, eu quero saber a tensão desse ponto em relação desse ponto aqui de cima em relação a esse aqui de baixo. Se eu for analisar pelas resistências, olha, eu pego esse, eu tô nesse ponto, que é diferente desse ponto aqui, ó, né? Mas essa queda de tensão até aqui, ó, desse ponto até esse, aí sim eu estou desse ponto de baixo até esse ponto de cima, ok? É a mesma coisa que eu tivesse desenhado ali, ó, vou chamar aqui do ponto A e aqui do ponto B, né? Aqui também é o ponto B, ou seja, é o nó B, né? É tudo o mesmo nó. Ali o que eu tenho é isso aqui, ó. O nó A, 3 kΩ lá de cima. Esse aqui seria um nó C. E aqui um nó B. Ou seja, esse VC2 é quem? É o VAB. Então, o VAB é essa queda de tensão mais essa queda de tensão aqui. Ok? Então, é VR2 mais VR3. Então, para a gente encontrar esses VRs, eu só preciso saber quem é a corrente que flui por essas resistências. E aí, como é que eu faço isso? Bom, a corrente aqui, ó, a mesma corrente vai passar em todos os resistores, porque de fato eles estão em série, né? Então eu posso fazer assim, ó. O I do meu circuito todo aqui, ó, que vai passar por todas as resistências, vai ser igual a V sobre o R equivalente, que é o R total, que como eles estão em série, é a soma das minhas resistências. Então vai ser 10 volts dividido por 10 quiloohms. Né? Porque 1K mais 3K, 4 por 6, 10. Ou seja, 1 miliampere. E aí quem é o VR2, que é o próprio VC1? É 3K vezes 1 milho.
ou seja, 3 volts. Quem é o VC2? Bom, aí eu preciso saber quem é o VR3 e o VR2. O VR2 eu já sei que vale 3. O VR3 vai ser 6K vezes 1 milho. Ou seja, 6, aqui daria 6 volts, né? 6 com 3, 9 volts. E aí a gente vai para a equação da energia, que é ômega 1 sobre 2, C e ao quadrado. V ao quadrado. Então, 1 sobre 2. Para o meu W1, para o meu C1, é 20 vezes 10 a menos 6, vezes a tensão aqui no meu C1, que é 3 ao quadrado. Isso daqui vai dar... Cancelo, 9 microjoules. E para o ômega 2, 1 sobre 2. Meu C2, que vale 10, vezes 10 a menos 6, vezes a tensão, que é 9 ao quadrado. Isso aqui vai dar 5, 9 ao quadrado, 81. Vamos ver, já, só um minutinho. 90. Onde que era assim? Tá, vamos lá. Tá. Acho que eu já sei onde eu comi bola ali. Pera aí, vamos ver aqui. Era 20 lá em cima. Isso. Eu coloquei 2, né? Tá certo. Entendi agora. Isso. Aqui é 20. Aí eu cancelo e ainda sobra 10. Aí 9 vai dar 90 microjoules. Isso aí. Obrigado. Aqui é 10, deu 5, isso aí. 9 ao quadrado vai dar 81. 81 vezes 5 vai dar 405. Então dá 405 microjoules. Então essa é a energia armazenada nos meus capacitores. Obrigado aí, Sábio. Obrigado, Fernando. Isso aí. Beleza? Então a gente matou aqui também esses exercícios. Agora, uma outra coisa que a gente viu lá nas resistências foi o quê? Associação de resistências, tanto em série quanto em paralelo, né? Aqui a gente pode fazer a mesma coisa em relação aos capacitores e os indutores, né? Então, ó, como na combinação de resistores em série e em paralelo, a gente pode reduzir em um único resistência equivalente. Aqui os capacitores a gente pode associá-los e resolver, encontrar, né, um único capacitor equivalente. Então, ó, as combinações de indutores ou capacitores em série ou paralelo também podem ser reduzidas a um único indutor ou capacitor. Quando eu estiver trabalhando com indutor, basicamente é igual a resistência. O que muda, né, claro, é que aqui é indutância e não resistência. Se eu estou em série, a resistência equivalente é a soma. Se eu estou em paralelo, 1 sobre a impedância, a indutância equivalente é igual a 1, a somatória, né, do inverso das indutâncias, ou seja, 1 sobre L1 mais 1 sobre L2 e por aí vai. Isso é no caso do indutor. Ei, pessoal, só um minutinho. Minha caneta caiu aqui, peraí. Voltei. Então, indutâncias em série, vou somar a indutância, terei a indutância equivalente.
indutância em paralelo, 1 sobre a indutância equivalente é igual a 1 sobre a indutância 1, mais a indutância 2, mais 1 sobre a indutância 3, e por aí vai. Só mostrar o capacitor aqui. O capacitor. No capacitor é ao contrário. A única coisa que muda é isso. Se eu tiver capacitores em paralelo, a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias individual. Capacitores em série, eu vou ter 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre a capacitância 1, mais 1 sobre a capacitância 2, e por aí vai. Beleza? Então, o capacitor ele é o único que é invertido. Indutância e impedância, desculpa, resistência e indutância é a mesma coisa. Série eu somo, paralelo eu faço o inverso das indutâncias ou resistências. O capacitor é só usar a regrinha ao contrário, ok? Então aqui tem um exemplo para a gente fazer dessas impedâncias, nossa, eu já tô lá na matéria da semana que vem já com ela na cabeça. Aqui eu tô com as indutâncias, né, os indutores, para a gente fazer a associação deles. Ó. Entre esses dois terminais, se eu quiser representar como uma única indutância equivalente, eu vou precisar resolver esse circuitinho aqui. Então, ó, vou fazer o série desses caras aqui, que vai dar 20 com 10, 30, com 12, 32. Então, eu vou redesenhar aqui, ó. 4, 7, 8. E aqui eu tenho agora uma indutância que é a soma dessas daqui, que dá 30, 42. 42. Agora eu faço o paralelo entre esses dois aqui, ó. 7 vezes 42 dividido por 49. Tem a calculadora aqui, 7 vezes 42 dividido por 6. 6, muito obrigado. 6. E aí eu vou redesenhar aqui só para ficar claro. Eu vou ter 4, 6 e 8. E aí, a única resistência equivalente é a soma dessas. 4 com 6, 10, com 8, 18 R's. Beleza? E aqui no de baixo a ideia é a mesma. 20 série com 40, faço. Depois faço o paralelo do resultado com 30. Edson, Oi, acho que você pulou uma etapa no de cima. qual? Depois desse resultado de 6, tem que fazer os 6 com 7 em paralelo, né? Não, então, ó, o 6 já é o resultado do paralelo do 42 com o 7. Tá vendo? Esses 3 resultaram no 42. O 42 em paralelo com o 7 resultou no de 6. Ah, sim, verdade. Desculpa. Então, tranquilo. Uhum. E aí a soma deles deu 18. Beleza? Aí aqui, no de baixo, eu tenho que fazer... Peraí, rapidinho. Vai dar 60 vezes 30 dividido por 90. Isso. Aí aqui eu vou fazendo, né? Esses caras aqui em série, que dá 60 milha. 60 milha com esses 30 milha aqui, eles vão estar em paralelo. Aí vai dar 20 milha. Aí o 20 em série com 100 vai dar 120 milha. 120 paralelo com 40 é 120 vezes 40 dividido por 160. Dá 30.
Então, até aqui eu já estou com uma indutância de 30 mil. 30 série com 20 vai dar 50 mili. 50 paralelo com 50, eu vou ter uma indutância aqui equivalente de 25 miliamperes. Beleza? Fiz rapidinho aqui, mas seguindo a mesma ideia do de cima ali, a gente chega nesse valor. Aí aqui, deixa eu pular isso aqui só para mostrar uma coisa para vocês. Tem esse exercício aqui do capacitor, né? Aí a gente precisa lembrar o quê? Que no capacitor é diferente. Então aqui é 20 micro vezes 5 micro dividido por 20 micro mais 5 micro. Ou seja, vai dar 4 micro, né? E esses dois em série, porque o série aqui é diferente da resistência e da indutância, né? Aí agora, quando eu tiver, vou redesenhar só essa parte aqui, ó. Essas duas resistências em série, essas duas capacitâncias em série, se transformarem em uma única capacitância de 4 micro. Aí essa de 4 micro vai estar em paralelo com a de 6 e com a de 20. Né? Vou ter aqui, ó, 6 micro e 20 micro. O capacitor em paralelo, ele se soma. Então, eu vou somar esses três, vai dar 4 com 6, 10, com 20, então 30. Isso daí vai se transformar em 60, série com 30 micro, né? E aí isso aqui vai se transformar em um único capacitor equivalente, que é 60 vezes 30 dividido por 90, que são os 20 micro. Beleza? Então, com isso, a gente fez também o lado do capacitor aqui. Okay? Aí tem outro aqui, ó, para fazer associação também, né? Soma. Aqui é o inverso da soma das capacitâncias, é igual ao inverso do equivalente, depois soma, depois faz esses dois caras aqui. Beleza? Mas aqui, ó, tem um exercício bem interessante. Ele já tem até a solução aqui, ó. Vou copiar ele aqui, porque aqui, aquela hora, a gente fez o quê? A gente analisou o circuito, só que a nossa fonte de tensão ela era constante. Então, o capacitor se transformou em circuito aberto, show de bola. Mel na chupeta, né? Mamão com açúcar, como diz o outro. Agora aqui não, ó. Aqui eu tenho indutores e eu tenho uma corrente aqui, ó, que ela varia com o tempo. Se essa corrente varia com o tempo, aí a gente precisa fazer os nossos cálculos. Ok? Não é simplesmente falar que se transforma em circuito aberto, tal, nada disso. Beleza? Mas eu não vou fazer isso aqui agora, não. Vou deixar esse aqui para como cenas do próximo capítulo. E eu vou fazer esse daqui primeiro. Ó. Esse. É a mesma ideia, só que o circuito é diferente. Olha lá. Eu tenho um circuito, né, de indutâncias, indutores. Eu tenho uma corrente aqui, ó, I, que varia com o tempo, né? E aí ele pede para a gente encontrar várias outras coisas. Primeiro, ele pede qual é o valor de I1, 0. Quem é I1? I1 é a corrente nesse indutor, né? Porque a gente sabe que o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho um nó aqui, né?
a corrente I, que está vindo aqui, ela vai chegar nesse nó. Quando ela chegar aqui, ela vai se dividir. Um pouco vai vir para cá, formando I1. Um pouco vai vir para cá, formando o meu I2. Beleza? Então, é justamente isso que ele quer saber. Primeiro, ele quer saber quanto vale o I1 no tempo t igual a zero. Depois, ele quer saber quanto vale V de t. Ou seja, quanto que vale essa tensão aqui, ó. Depois, quanto que vale V1 de t? V1 de t é essa tensão aqui. Depois, quanto vale V2 de t? Aí, V2 de t aqui é interessante porque V2 ele é essa tensão que é igual a essa queda de tensão aqui, ó. Por isso que ele representou o V2 aqui, ó, no meio, ok? Vou apagar um pouco aqui desse lado. E aí ele pergunta também, né, quem é I1 de T e quem é o nosso I2 de T. Ok? Então, pessoal, aqui ele meio que já... Todas as perguntas que ele faz para a gente aqui já está meio que na ordem mais tranquila da gente resolver, né? Ele deu uma outra informação aqui também, ó. O I2 de zero, ele falou que é menos 1 mA, ou seja, no instante t igual a zero, essa corrente I2 vale menos 1 mA. Ou seja, no lugar dela estar saindo aqui, ela está vindo daqui para cá, nesse instante de tempo. Ok? Mas aí agora a gente vai resolver, ó. No instante t igual a zero, ele já me deu uma corrente I2. E ele está perguntando quanto que é a corrente I1 no instante t igual a zero. Se eu souber quanto vale I no instante igual a zero, que é o I é o que chega nesse nó aqui, ó. E aí eu posso usar a lei de Kirchhoff das correntes para falar o seguinte, ó. I no instante zero vai ser igual a I1 no instante zero mais o I2 no instante zero. Ok? Então, basta eu achar o I de zero, já que o I2 de zero ele me deu, que com isso eu vou achar o I1 de zero. Né? Então, quanto é que vale o meu I no instante zero? É só eu pegar a minha expressão da corrente aqui, ó, e colocar o t, o tempo aqui no t igual a zero. Né? Então, meu I de zero vai ser 4 vezes 2 menos exponencial de menos 10 vezes zero, miliampere. Se eu faço isso daqui, vai dar 4 vezes 2 menos 1 miliampere. Ou seja, 4 miliampere. Então, se meu I0 é 4 miliamperes, igual, agora eu estou vindo nessa expressão aqui, né? Igual ao meu I1, que é quem eu quero achar, em tempo zero, mais o I2. Quanto é que vale o I2? Ó, ele já falou. Menos 1 miliampere. Quando eu vier com esse cara aqui para cá, meu I1 no tempo t igual a zero vai ser igual a 5 miliamperes. Ok? Então, eu achei a minha corrente no ramo 2 ali, ó, no tempo t igual a zero. Agora ele pede, né, para a gente encontrar VT. Uma forma mais tranquila da gente encontrar VT é fazer o quê? Achar a impedância equivalente, a indutância equivalente, perdão, e aí eu vou achar o V de T. Por quê? Se eu pegar aqui, ó, a minha indutância equivalente, a corrente I de T vai fluir por ela, né? E como eu sei a expressão para o I de T,
eu consigo encontrar a expressão para o meu V de T, desculpa, sabendo a minha impedância equivalente. Então, a gente encontra a impedância equivalente aqui, ó. Vai ser o paralelo entre essas duas, mais 4. Porque o paralelo aqui vai dar um valor, insere com esse meu 4 aqui, né? Então, vai ser 4 vezes 12 dividido por 16. Indutância. Se eu falei outra coisa, desculpa, sabe? 4 vezes 12 dividido por 16, mais os 4 ali daquela outra indutância. Então, 4. Alguém ia perguntar alguma coisa? Ou falar? Não, eu ia falar o resultado, vai dar 7. Ah, show. Valeu. Vai dar 3 mais 4, 7. Isso. Isso aí. 7 N's. Né? Então, essa é a minha indutância desculpa, já estou confundindo as matérias tudo. Minha indutância equivalente. Então, o V de T, a gente sabe que a expressão para esse cara aqui, quando a gente tem um indutor, é o quê? É L DI de T dt. O L a gente acabou de encontrar, né? É o nosso L equivalente. A expressão para o I de T está ali em cima. Então, a gente vai usar ela para calcular isso daí. Então, o meu V de T vai ser L equivalente, que é o 7, vezes a derivada. A minha função ali é 4 vezes 2 menos o exponencial de menos 10t. Né? Aqui, ó. Cadê? Aqui. É esse cara aqui. Eu vou multiplicar esse 4 aqui, vai ficar 8 menos 4 exponencial de menos 10t. Porque aí eu posso derivar esse cara, vai dar 0. Derivada desse daqui vai dar menos 4, que eu já vou repetir. Exponencial de menos 10t vezes menos 10. Ou seja, 40 exponencial de menos 10t. Aqui, 7 vezes 40 exponencial de menos 10t. Ok? Só que isso daqui, a minha corrente, ela é em miliamperes. Ó. Então, isso daqui vai dar em milivolts. 4 vezes 7, 28, então vai dar 280 exponencial de menos 10t milivolts. Ou então eu posso falar que é 0,28 exponencial de menos 10t volts. Certo? Então essa é a expressão para o meu V de T. Porque o V de T é a tensão aqui, ó, né? Como se eu tivesse a minha fonte de corrente aqui, ó, né? Com o meu I de T. Aí aqui eu tenho uma queda de tensão dessa fonte aqui. Agora ele pede para a gente achar o V1 de T, ou seja, a tensão nessa indutância. Aí, pessoal, para a gente achar a tensão total, a gente achou a indutância equivalente. Agora, como o V1 de T é a tensão somente sobre a indutância de 4 Henries aqui, ó, eu preciso saber o quê? Qual é a corrente que passa ali? Bom, isso a gente já sabe, né? É só a gente olhar para o nosso circuito aqui, ó, que a gente logo vê que a corrente que flui por essa indutância é a própria I, né? Ou seja, essa corrente aqui, ó. Então, basta eu fazer L, qual L? 4 N's, vezes a derivada de I de T dt, ok?
A derivada de I de t dt, a gente já sabe quanto é. É esse termo aqui, ó. Certo? Então, para eu achar o V1, basta eu fazer o quê? Ó? V1 de t vai ser aquele L, que é 4, vezes a derivada de I, isso em volts. 4 vezes 4, 16, 160. Já vou tirar esse milli daqui, vai dar 0,16 exponencial de menos 10t volts. Pronto. Então, eu achei essa tensão V1. Agora, para eu achar V2, ó, eu vou partir do mesmo princípio. Eu posso achar I1 de T ou I2 de T e usar essas indutâncias, ou eu posso pegar o paralelo desses dois aqui, que a gente sabe daqui, ó, que vai dar 3 N's, e calcular, porque quando eu tiver uma impedância, uma indutância aqui paralela, o meu circuito vai estar assim, ó. A indutância de 4 N's aqui, que é essa, né? O paralelo daquelas duas, que vai dar 3 N's. E aqui é a minha fonte de tensão. Ou seja, meu V2 é esse cara aqui, ó. Certo? Então, qual é a corrente que passa nesse resistor equivalente de 3 N's aqui? Nesse indutor equivalente de 3 N's? É a própria corrente I, ó. Ela se divide um pouco nessa de 4, um pouco nessa de 12. Só que como aqui eu estou representando ela como uma de 3, que é a equivalência dessas duas, eu posso simplesmente achar o V2 ali utilizando a equivalência. Né? Então, meu V2 de T vai ser os 3 vezes 4, 40, né? Exponencial de menos 10t milivolts. Ou seja, 0,12 exponencial de menos 10t volts. Pronto. Aí aqui, ó, para eu encontrar I1 e I2, ficou fácil. Por quê? Porque a corrente que flui por essas indutâncias é o quê? A gente viu pela expressão que corrente é 1 sobre L integral da tensão. Se eu já sei quem é V2, é só eu fazer 1 sobre essa indutância. E aqui, para eu achar o I2, é só eu fazer 1 sobre essa indutância integral dessa tensão aqui. Ó. Né? E aí, lembrando, é claro, de somar o I0. Né? E aí, para eu somar o I0, eu tenho que saber quem é o I0. Ó. O I1 zero vale isso daqui. E o I2 de 0, ele já falou quanto é que vale aqui. Ó. Okay? Então, para a gente matar o problema, eu vou ter o quê? Ó? O I1 de T vai ser 1 sobre L. Qual L? Esse L de 4 N's aqui. Ó. 1 sobre 4. Integral de V de T. Qual V de T? O V2 de T. Então, é 0,12. Está aqui, ó. Exponencial de menos 10t. Ok? Mais o meu I1 zero. O I1 zero ele já falou quanto é que é, ó. Ele falou não, a gente achou, né? 5 mil. Então, mais 5 vezes 10 a menos 3. Aqui tem um dt, né? Então, ó, 1 sobre 4. A integral ali vai dar 0,012 exponencial de menos 10t. Né? Porque aí quando eu derivar essa exponencial vai cair o menos 10, então na verdade aqui é negativo.
Ok? Essa daqui é a minha integral, mais 5 vezes 10 a menos 3. Então, quando eu dividir 12 por 4, vai dar 3, né? Eu vou fazer ali, vai dar menos 3 menos 3 exponencial de menos 10t mais 5, isso aqui miliamperes. Ok? Ah, só que faltou um detalhe, né? Só que eu fiz um... Só que eu comi bola numa coisa aqui, ó. Deixa eu parar aqui. E, ó. Tá aqui. Na hora que eu fizer essa integral, vai dar isso aqui, né? 1 sobre 4. Ah, deixa eu já resolver esse 1 sobre 4. Vai dar 0,03. Não, 0,3. Aí a minha integral vai dar isso aqui, né? Menos exponencial de menos 10t sobre 10. Só que aqui é de 0 a t, porque ainda vai ter um termo ali do instante t igual a 0 ainda. Mais os 5 vezes 10 a menos 3. Aí aqui sim, vai dar 3, que vai multiplicar menos 3, né? Eu já parti com esse cara para cá e com o negativo também. Então, vezes 10 a menos 3. Aí eu vou ter exponencial de menos 10t, de 0 a t, mais 5 vezes 10 a menos 3. Ok? Quando eu resolver só essa parte aqui, ó, vai dar menos 3 vezes 10 a menos 3, exponencial de menos 10t. E o zero aqui, ele é o final menos o inicial, né? Aí o inicial vai dar exponencial de zero aqui em cima. Que vai dar 1. Então vai ficar menos. Só que já era menos, então vai ficar mais 3 vezes 10 a menos 3. Mais 5 vezes 10 a menos 3. Então tudo aqui vai dar menos 3 exponencial de menos 10t mais 8 miliamperes. Beleza? E agora eu vou repetir o mesmo procedimento para achar o I2. A única coisa que vai acontecer de diferente é que o meu L, no lugar de 4, é 12. Então aqui, ó, no lugar do 4, vai ser 12. Né? E aí, na hora que eu dividir esses caras aí, eu não vou fazer as contas aqui não, mas a gente tem a resposta no slide aqui, ó. Quando eu repetir aquelas contas com 12, eu vou ter isso aqui, ó. Ok? 4, menos 4 exponencial de menos 10t, mais 8 miliamperes. Okay? E aí esse daqui fica para vocês praticarem aí, e a gente resolve uma outra oportunidade. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Só escrever presente aí no chat enquanto eu ainda estou gravando a aula. E até semana que vem. Boa semana e bom final de semana para todo mundo aí. Até segunda. Professor, Não, Davi. quando que você vai estar lançando as notas lá da avaliação? Paz, eu espero terminar de corrigir até segunda-feira. Vou fazer o possível para isso. Beleza.
A nota do exercício entra depois, né? A nota do laboratório, na verdade, os laboratórios eu já corrigi. Mas aí eu vou ver Mas se eu entra lanço depois, tudo né? junto. Tá. Valeu, pessoal. Falou. Boa noite. Boa noite, cara.